Bom dia, meus amores! Hoje nós teremos aula de português. Capítulo 1, Gênero textual, notícias. Página 8. Essa página aqui. Iniciaremos esse bimestre falando sobre o texto. Isso mesmo! A necessidade de comunicação nasce conosco e evolui enquanto crescemos. Nesse cenário, o texto é um dos recursos mais importantes para o desenvolvimento humano e a interação social. Falar desse assunto, entretanto, não é tão simples, uma vez que produções textuais não possuem uma única forma. As inúmeras situações comunicativas do dia a dia pedem adaptações específicas. Tais estruturas, que criamos para atender a cada necessidade, são chamadas de gêneros textuais. Como exemplo, temos as cartas, as receitas, o boletim, entre outros. Na aula de hoje, você conhecerá os aspectos do gênero textual notícia. Extra, extra, extra! Você sabia que os gatos são capazes de reconhecer o próprio nome? Isso mesmo! Esta informação foi confirmada em um estudo realizado por japoneses. Aqui nós temos uma imagem de um jornal escrito: foi descoberto no Japão que gatos reconhecem seus próprios nomes. Olhem aqui. Viu? Esse tipo de informação pode ser encontrado no gênero textual notícia. Esse gênero é muito importante para a sociedade, pois ele mantém as pessoas atualizadas sobre os acontecimentos do cotidiano de uma cidade, estado ou país, a depender da abrangência e distribuição do jornal. Então, esse gênero ele é muito importante para uma sociedade, porque ele mantém as pessoas atualizadas sobre os acontecimentos do cotidiano de um país, cidade ou estado e coisas do dia a dia. A notícia, gênero dominante, a notícia, gênero dominante entre os textos jornalísticos, tem, portanto, como objetivo informar o leitor sobre os acontecimentos diários, limitando-se ao compromisso maior de atear-se na composição do texto, somente aos fatos, ou seja, ao que ocorreu de verdade. Então, o gênero notícia, ele serve para poder falar sobre os acontecimentos diários, né? Ou seja, de todos os dias. E o autor, ele não pode dizer, não pode mentir, ele só tem que dizer a verdade. Então, nós podemos imaginar no Jornal Nacional, por exemplo, no Jornal da Globo, né, que aparece todos os dias, um certo horário à noite, e tem repórteres e eles transmitem a notícia, né, do que aconteceu durante o dia ou a semana, e eles não podem mentir, eles só podem dizer a verdade do que realmente aconteceu. A linguagem utilizada na notícia deve ser clara e objetiva, de forma que possa ser compreendida facilmente. Outro fator importante nesse gênero é que o autor não pode colocar opinião pessoal sobre os acontecimentos. Ele deve concentrar-se em notificar os acontecimentos de forma imparcial, evitando influenciar o leitor a determinada conclusão. Então, vamos imaginar a questão da política. Aí sai num jornal, né, por exemplo, o Extra mesmo, e o autor, ele escreve algo sobre Bolsonaro. Alguma coisa que o Bolsonaro fez durante a semana, durante o dia. Só que ele não pode dizer mentira com relação àquilo, ele só pode escrever a verdade e ele não pode influenciar o leitor. Ele não pode dar a sua opinião. Ele tem que escrever só o que realmente aconteceu. Ele não pode dizer o que ele acha daquilo. Por quê? Senão ele vai influenciar o leitor e, por exemplo, na questão da política, se ele for contra o Bolsonaro e ele falar, eu sou contra o Bolsonaro porque ele faz isso, ele já vai estar influenciando o leitor. Então, ele tem que agir de forma imparcial. Assim como os demais gêneros textuais, a notícia possui uma estrutura específica. Veja algumas características a seguir.
Manchete ou título principal resume o tema abordado em uma única frase. Então, esse título principal ou manchete, ele tem que resumir o tema abordado em uma única frase. Então, eu vou ler a página 10 para vocês, vou explicar e vou mostrar na página, na página 9 eu vou ler e explicar, e na página 10 eu vou mostrar para vocês, que tem aqui uma notícia, e o título principal é: Ivete Sangalo vai ser a primeira atração de Em Casa, programa de lives da Globo e do Globoplay. Então, aqui, ó, vocês estão vendo esse título aqui grande? Esse é o título principal, ou pode ser também chamado de manchete. Título auxiliar. Complementa o sentido do título principal, dando mais informações sobre o tema. Então, esse título auxiliar, ele é o que fica aqui embaixo, ó. Ele complementa o título principal, dando mais informações sobre o tema. 3. Lídia ou Lídia, não sei falar, gente. Vem abaixo dos títulos principal e auxiliar. Introduz a notícia em um primeiro parágrafo, procurando responder as perguntas: como, onde, com quem, quando, porquê, o que ocorreu. Então, esse lead, né, ele vem abaixo do título principal e abaixo do título auxiliar. Ele vem aqui. E ele serve para responder algumas perguntas: como, com quem, onde. E nós temos o corpo do texto ou notícia. Vem logo abaixo do lead, e aborda o conteúdo da notícia de forma completa. Que é esse aqui, ó. É a notícia inteira em si. Esse corpo da notícia, ele aborda a notícia de forma completa. Agora eu vou pedir que vocês façam as páginas 11, 12, 13 e 14.